Se tu clicou nesse vídeo é porque tu tá precisando estudar movimento harmônico simples, e se tem uma coisa que não pode faltar nesse estudo é o cálculo do período e da frequência, tanto para o oscilador massa-mola quanto para o pêndulo simples. Então fica ligado aí porque essa aula vai ser muito importante no estudo do MHS. Eu sou o professor Rafael Irigoyen e tu tá no Pura Física, o meu canal que conta com outros conteúdos de física, não só com movimento harmônico simples. Então, se tu estiver estudando para o Enem e para o vestibular, te inscreve no nosso canal para receber todo o nosso conteúdo aí de toda a física do ensino médio. E outra, se tu está procurando uma preparação completa de física para o Enem e para os vestibulares de todo o Brasil, vai conhecer a plataforma do Pura Física, vai estudar lá com a gente tem uma preparação totalmente voltada para Enem e para vestibulares, com lista de exercícios, questões resolvidas. São mais de 1.200 questões resolvidas na plataforma do Pura Física. Eu tenho certeza que se tu está procurando uma preparação completa e de qualidade, tu vai encontrar no purafisica.com.br. Vamos direto então para a nossa aula sobre movimento harmônico simples, o cálculo do período e da frequência. Pessoal, nessa aula aqui a gente vai falar sobre o cálculo do período e da frequência do movimento harmônico simples, o cálculo para o oscilador massa-mola e o cálculo para o pêndulo simples. A gente vai começar pelo oscilador massa-mola. Então eu tenho aqui no nosso quadro um oscilador massa-mola que é composto por uma mola de constante elástica K, que está presa a um bloco de massa M. Então o bloquinho aqui vai ter uma massa M. Vou desenhar aqui a massa M. Tá? Lembrando, o que é período, né? O movimento harmônico simples é um movimento periódico, aquele movimento que se repete num intervalo de tempo bem definido, e o período é esse intervalo de tempo que a gente inclusive usa a letra T maiúsculo, Tzão, para representar. Período é o tempo que leva para o movimento começar a se repetir, tá? Ou seja, é o tempo que leva uma oscilação do oscilador massa-mola, por exemplo. O que é uma oscilação do massa-mola? Vamos marcar alguns pontos aqui, ó. O bloquinho branco aqui, né, ele está na posição de equilíbrio. Então eu tenho 3 posições do oscilador massa-mola. A posição de equilíbrio, que eu vou chamar de posição 0. A posição aqui bem na direita, que eu vou chamar de posição A. E a posição bem na esquerda, que eu vou chamar de posição B. Vamos supor que eu puxe esse bloco, então ele vai do ponto O até o 0. Uma oscilação é do O até o A. Depois o bloco vai do A até o O. Do O ele vai para o B e do B ele volta para o O. A partir daqui, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o A, então vai começar a se repetir, ó, do O para o A. Ou então pode ser assim, vamos supor que a referência seja a direita, que vai começar no ponto A, eu vou começar a medir o tempo no ponto A. Quando é que vai fechar uma oscilação completa? Quando ele parte do ponto A. Do ponto A eu solto esse sistema, ele vai para o ponto O. Ele passa pelo O e vai pelo ponto B. No ponto B ele inverte o seu sentido e volta para o ponto O. E do ponto O ele segue para o ponto A. Daqui ele vai voltar do A. O próximo passo seria ele ir do A para o O. Já começou a se repetir. Do A para o O começou a se repetir. Então o tempo para fazer isso aqui é o período. Ou uma outra opção seria eu soltar do B. Soltei do ponto B, ele foi para o ponto O, do O ele foi para o A, do A ele inverteu o sentido, foi para o O, do O voltou para o B, e do B agora seria inverter mais uma vez e voltar para o O, e aqui ó, começou a se repetir, ó, do B para o O começou a se repetir porque o movimento começou aqui. Então esse tempo aqui, para fazer isso aqui, é o período, tá? Agora, entendido isso, vamos ver como é que a gente calcula o período. Isso aqui deixa eu tirar daqui, porque vai me atrapalhar. Vou botar pequenininho aqui. Esses movimentos correspondem, então, a uma oscilação completa. O período do oscilador massa-mola, ele depende da constante elástica da mola e depende da massa que está presa a essa mola. Então, o período vai ser dado por essa equação aqui. O período, maiúsculo, T maiúsculo, né, é igual a 2π raiz quadrada de m, massa do bloco, massa do corpo preso à mola, dividido pela constante elástica dessa mola. Tá? Então essa é a equação do período. A massa da mola eu tenho que usar em quilogramas, massa da mola não, desculpa, massa do bloco eu tenho que usar em quilogramas, a constante elástica eu uso em newton por metro, e aí
o período, que é um tempo, né? O período é tempo de uma oscilação, vai sair em segundos, beleza? Então essas são as unidades do Sistema Internacional para o cálculo do período. Lembra, tá? Lembra que essa relação, o que vai ser perguntado para ti sobre o período do oscilador massa-mola? Muitas vezes a gente tem que entender as proporções, tá? Ser capaz de avaliar as proporções. Qual é a relação do período com a massa? Qual é a relação do período com a constante elástica da mola? Com a massa, a relação ela é diretamente proporcional. Isso quer dizer o quê? Se eu aumentar a massa do bloquinho, a massa do corpo preso à mola, isso vai aumentar o período, ou seja, vai aumentar o tempo que leva para o oscilador completar uma oscilação. Se eu diminuir a massa, vai diminuir o tempo. O oscilador vai demorar menos tempo para completar uma oscilação. Mas ela não é direta assim no mesmo número. Isso não quer dizer o quê? Quer dizer que se eu dobro a massa, o período não vai dobrar. Se eu triplicar a massa, o período não triplica. Porque tem a raiz quadrada envolvida nessa relação. E como é que a raiz quadrada afeta essa relação? De tal maneira que se eu aumento a massa 4 vezes, por exemplo, o período vai ser afetado pela raiz quadrada de 4. Então o período ele aumenta 2 vezes. Se eu aumento a massa 9 vezes, eu estou pegando, obviamente, números que têm raiz quadrada redonda, né? Se eu aumento a massa 9 vezes, o período vai ser afetado pela raiz quadrada de 9. Opa, raiz quadrada de 9, eu botei a resposta ali, né? Raiz quadrada de 9, o período vai aumentar 3 vezes, né? Se, por exemplo, eu dobro a massa, né? O 2 não tem uma raiz redonda, se eu dobro a massa, o período vai ser afetado, vai aumentar raiz de 2. Tá? Então se liga, a relação é direta. Aumentou um, aumentou o outro. Diminuiu um, diminuiu o outro, mas não no mesmo valor, porque tem a raiz envolvida aí. Se a massa aumenta 4m, o período aumenta raiz de 4. Se a massa aumenta 9, raiz de 9. O período sempre é afetado pela raiz quadrada do que aconteceu com a massa. Tá? E agora a relação do período com a constante elástica da mola, ela é inversa. Então o período é inversamente proporcional à constante elástica. Tá? Isso quer dizer o quê? Se eu aumentar a constante elástica da mola, que é a dureza da mola, né, eu vou diminuir o período. O oscilador vai fazer uma oscilação mais rápido. Isso porque se eu aumento a constante, eu aumento a força elástica da mola, eu aumento a força restauradora, eu aumento a aceleração, e aí o oscilador faz esse trajeto mais rápido, tá? E a relação também é com a raiz quadrada, não é simplesmente inversa, não é no mesmo número também, é inversa e na raiz quadrada com a constante elástica. A relação vai ser a mesma ali, os números vão ser os mesmos, só que inversa, quer dizer, se a constante elástica aumentar 4 vezes, o período ele vai diminuir raiz de 4, ele vai ficar dividido por raiz de 4, ou seja, vai ficar dividido por 2. Se a constante elástica aumentar 9 vezes, o período vai ficar dividido por raiz de 9, o período vai diminuir 3 vezes e assim por diante. Claro também que se eu diminuir a constante elástica, o período vai aumentar e sempre tenho que colocar a raiz quadrada nessa relação. Um fato interessante que é importante notar é que vocês podem ver, e isso aparece nas questões, é importante a gente saber, que a amplitude, o quanto eu estico ou comprimo uma mola, não afeta no período. Ou seja, eu posso puxar um pouquinho a mola ou posso puxar ela bastante e o oscilador vai fechar a oscilação no mesmo tempo. Pode não parecer lógico, mas como assim, Rafael? Como é que vai ser o mesmo período? Quer dizer então que se o oscilador andar de A até B, de B até A, ou se ele fizer um trajeto menorzinho aqui, ó, mais pertinho, ou eu puxar e esticar menos a mola, ele vai fechar no mesmo tempo, sim. Pode ver que a amplitude, o x, que é o quanto eu estico a mola, não está na equação do período, então isso não afeta o período. A explicação para isso é porque se eu aumento o x, tudo bem, ele vai ter uma distância maior para percorrer. Mas por que ele não vai levar mais tempo? É que quando eu aumento o x, eu também aumento a força restauradora e aumento a aceleração.
e aí uma coisa acaba compensando a outra. Tem uma distância maior? Tem, mas também tem mais aceleração, então o tempo para fechar uma oscilação acaba sendo o mesmo, tá bom? E olha só, quando a gente fala de período, a gente sempre também tem que falar de frequência. A gente vai lembrar lá do MCU que a gente já conhece a relação entre período e frequência. A gente lembra que frequência é o inverso do período ou vice-versa, né? O período é o inverso da frequência. Então a equação da frequência é simplesmente inverter a equação do período, ou seja, é 1 sobre 2π, raiz de k sobre m, tá? Se eu sei a equação do período, eu pego a equação e inverto e chego na equação da frequência. É claro que todas as relações aqui ficam invertidas também, né? A frequência é diretamente proporcional à raiz de k e inversamente proporcional à raiz de m, né? O que o k faz com o período, ele faz inverso com a frequência, e o que a massa faz com o período, ela faz inverso com a frequência. Mas as relações são essas. Então tá aí a equação do período, da frequência, e estão aí as proporções dessas grandezas com a massa e com a constante elástica. Isso é muito importante tu entender. No pêndulo simples, tu vai ver que a equação que calcula período e frequência, ela tem a mesma estrutura, o mesmo formato da equação do oscilador massa-mola, só mudam as grandezas envolvidas. Então eu tenho na tela um pêndulo de comprimento L, o comprimento do pêndulo vai ser algo importante para o período e para a frequência. Vamos determinar o movimento que o pêndulo precisa para fazer para completar uma oscilação e fechar, portanto, o tempo do período. Eu tenho mais uma vez aqui a posição de equilíbrio, eu vou chamar de ponto O ponto à direita do equilíbrio, a máxima amplitude, né, eu vou chamar de ponto A. A distância de O até A é a amplitude do pêndulo, assim como a distância de O até B. Então, o pêndulo pode partir de O, ir para A, subir até A, inverter seu movimento, voltar para O, ir para B, de B voltar para O, e aí ó, do O o próximo passo seria ir para o A. Então ele começaria a se repetir, ó, esse primeiro passo estaria se repetindo aqui, então o tempo para fazer isso aqui seria o tempo do período. Ou então, se ele parte de B, do B ele vai para o O, do O ele sobe para o A, do A ele volta para o O, do O ele volta para o B, e do B ele voltaria para o O. Então aqui ó, começou a repetir o movimento, esse é o tempo do período. A mesma lógica, uma oscilação completa, né? No caso aí, partindo do B, ele tem que ir e voltar, ele tem que ir até A e voltar para o B para fechar o período. Vamos ver como é que calcula o período no pêndulo simples. O período é dado por essa equação aqui, ó, período T é igual a 2π, falei que a estrutura era parecida, raiz quadrada, só mudam as grandezas, de L, o comprimento do pêndulo, dividido por G, a aceleração da gravidade no local aonde se encontra o pêndulo. Lembrando, unidades aí, L eu preciso usar em metros, a aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado, e o período com isso, usando unidades do sistema internacional, o período vai sair em segundos. Vamos lá então para a relação do período com as grandezas. O período ele é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Isso quer dizer o quê? Quanto mais comprido for o pêndulo, quanto maior for o pêndulo, mais tempo ele vai levar para completar uma oscilação. Maior será o período, mais ele vai demorar. E quanto mais curto for, diminui o L, diminui o período, ou seja, o pêndulo leva menos tempo para fazer uma oscilação. E mais uma vez, a relação ela é direta, mas não no mesmo valor, porque tem a raiz envolvida. Aí vai surgir aquela mesma lógica lá do oscilador. Se eu, por exemplo, aumento o comprimento do fio 4 vezes, o período aumenta a raiz quadrada de 4, ou seja, o período dobra, tá? Se eu aumento o comprimento do fio 9 vezes, o período aumenta a raiz de 9 e, portanto, o período aumenta 3 vezes. Então, é uma proporção direta, só com a raiz envolvida aí no meio dessa proporção, tá? E a aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade interfere como? Inversamente com o período. O período, ele é inversamente proporcional a g. Isso quer dizer o quê? Se eu aumentar a aceleração da gravidade, o período vai diminuir. Lembra que inverso é quando um aumenta, o outro diminui.
e se eu diminuir a aceleração da gravidade, o período vai aumentar, o pêndulo vai demorar mais. Se, por exemplo, a gente for para a Lua com o pêndulo vai levar mais tempo para fechar uma oscilação, porque lá o G é menor e quando diminui o G, o período aumenta. E, mais uma vez, essa relação é intermediada pela raiz quadrada do G. Mesma lógica lá do oscilador. Se o G aumenta 4 vezes, o período diminui raiz de 4. O período fica dividido por 2. Se o G aumenta 9 vezes, então 9G, o período fica dividido por raiz de 9, né? É inversamente proporcional. Um aumenta, o outro diminui. Então o período fica dividido por raiz de 9, 3. E assim por diante, etc. Né? Se o G aumenta 25, o período diminui 5 vezes, né? Raiz de 25. E aplicando a mesma relação entre período e frequência, essa relação ela é universal, né? A frequência é sempre o inverso do período. Para calcular a frequência do pêndulo simples, basta eu inverter a equação do período. Então vai ficar 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Então a relação da frequência com G e com L, ela é inversa em relação ao período, tá? Então essas são as duas equações para o cálculo do período e da frequência. Tranquilo? Também quero destacar aqui uma confusão que é comum fazer, que não é intuitivo, mas é importante a gente destacar que nem o período, nem a frequência dependem da massa que está pendurada no pêndulo. Pessoal, o período e a frequência não dependem da massa que está pendurada no pêndulo e também não dependem da amplitude. Isso tem a ver com a força restauradora. Se eu aumento tanto a amplitude quanto a massa, eu vou aumentar a força restauradora, eu vou aumentar a aceleração e uma coisa vai acabar compensando a outra. Então não faz nenhum efeito no período e na frequência aumentar a massa do corpo que está pendurado no pêndulo, diferentemente lá no oscilador massa-mola. No oscilador massa-mola, a massa interferia. No pêndulo, a massa não interfere, tá? Justamente por causa da força restauradora. E também a amplitude não interfere. Isso é igual lá do oscilador massa-mola. No oscilador, a amplitude do movimento também não interferia no período da frequência. Tu quer tirar, se tu ficar na dúvida na hora de resolver questões, o que interfere, o que não interfere no período e na frequência, é só olhar para a equação. Quem interfere no período e na frequência participa da equação. Quem não interfere não participa. Então, participa da equação do período e da frequência o comprimento do pêndulo e a aceleração da gravidade. A amplitude do movimento e a massa do corpo que está pendurado no pêndulo não estão na equação, portanto, não afetam o valor do período e da frequência. Com isso, a gente encerra a nossa aula sobre o período e a frequência do movimento harmônico simples, oscilador massa-mola e pêndulo simples. Fica ligado nas questões que vem de exemplo agora para a gente resolver e aplicar esses conceitos. A gente se vê numa próxima aula. Fui nessa. Falou! Pessoal, então essa foi a nossa aula sobre período e frequência no MHS. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários que a galera aqui do canal vai te ajudar com toda a absoluta certeza. Se tu quiser, de novo, reforço o convite, quiser uma preparação completa em física para o Enem para os vestibulares, vai lá, confere a plataforma do Pura Física, tu tem 5 dias grátis para conhecer o nosso conteúdo. E se tu quiser mais conteúdo de física, me segue lá nas redes sociais, o Pura Física está no Facebook e no Instagram, é só nos procurar lá e nos seguir. A gente se vê numa próxima aula, fui nessa, falou!